Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de uma passagem bíblica que está em Salmos, capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Vem comigo? Está escrito: O hóspede de Deus. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aqueles que agem assim estará sempre seguro. Amém. O que se trata exatamente de um hóspede? Alguém que está de passagem, alguém que está ali fazendo uma viagem, que sabe que aquilo ali vai se finalizar. Então a pessoa vai voltar ao seu destino final, a pessoa vai retornar, à sua casa natal. Então, nesse sentido, eu queria falar com vocês as 11 qualidades que esse texto traz, que são muito maravilhosas. Uma das primeiras qualidades é que fala da pessoa íntegra, A segunda qualidade que traz o texto é da pessoa ser justa e sincera. Aí vem não maldizente, de você não ficar de forma falando o tempo todo, usando a sua palavra para maquinar contra outra pessoa. Não age contra pessoas, diferente de uma pessoa que fala, ela já está tentando prejudicar alguém. Imagine que ela teve o pensamento ali, ela já preparou isso em ação, já foi pro coração, já criou raízes ao ponto dela estar fazendo coisas contra o próximo. Tem ali também o não fofoqueiro, aquele que não prolonga o boato, Para quem nós emprestamos os nossos ouvidos? Diga com quem tu andas que te direi quem tu és. Então, essa passagem bíblica não é por questão de preconceito, é questão de moralidade, e de caráter. Você não vai estar junto com pessoas que fazem fofocas, acabam prejudicando pessoas justas, pessoas que nem sequer elas conhecem. Uma pessoa, por exemplo, é maldizente, ela usa a própria boca para prejudicar pessoas, ela pode estar aí ferindo pessoas, É uma pessoa que não tem o controle da boca. E realmente ela tenta ser muito má, Solta, destila veneno, Na outra situação, o não fofoqueiro, a questão do boato sempre é um grupo. Não sai dela a mentira, só que ela prolonga isso. E não precisa, por exemplo, se você é condizente com o que está dizendo, ou se você balança a cabeça e você não se levanta e não sai disso, você está concordando na derrubada de alguém. E por muitas vezes você nunca sabe. Às vezes é inveja, ódio, por muitos outros, e N obras da carne que leva a pessoa a praticar esse tipo de comportamento. Despreza aqueles que o Senhor rejeita. Isso aqui é muito importante, porque por muitas vezes a gente precisa compreender o que é luz, o que é trevas, O que é mundo e o que é reino dos céus. Então, o que é santo, o que é profano. Se você não saber qual uma coisa e qualquer outra, tudo que não agrada ao Senhor, tudo que desagrada ao Senhor e que é inimigo do Senhor, assim também no nosso coração nós precisamos desprezar. O que é desprezar? É você não fazer parte, é você não dar ouvidos, você não olhar, você não compartilhar, você não estar junto a isso. Tratar com respeito os que o temem. Então, assim, toda pessoa, seja ela início, vaso, Igual as passagens bíblicas do apóstolo Paulo, ele vem trazendo que existem pessoas que são criancinhas na fé. O que significa criancinhas na fé? É o crescimento, o amadurecimento espiritual. Então, essa pessoa, ela tá mais propícia a cometer erros, em derrapar em alguma coisa, em algum princípio, e que ela tá em total transformação do espírito. Então, ela tá sendo modificada, constrangida. E existem aquelas outras pessoas, comendo alimento sólido, como a palavra bíblica diz. Então, a Bíblia diz que nesse momento da pessoa, ela está num nível maior, ela, de forma mental, e a forma de agir com as pessoas é muito diferente. O olho do cordeiro está sendo transformado. E aqui, muitas pessoas derrapam. Eu vou explicar pra vocês por quê. Esses dias eu vi uma entrevista do pastor Marcos Feliciano que foi muito interessante. Ele estava falando que a igreja, em particular os cristãos, é o único povo que é dividido contra si mesmo. Ele deu exemplo, você não vê espírita criticando espírita, você não vê candomblessista criticando outra pessoa. Eles não criticam uns aos outros, eles não tentam prejudicar eles mesmos. E na Bíblia a gente tem referências bem claras a respeito disso. Em Lucas 16:8 está escrito: os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Tem uma outra passagem bíblica também. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, para vocês compreenderem essa parte, queridos e amados irmãos, a igreja hoje é a casa de oração, é a casa de oração de Deus. É assim que a Bíblia traz, as escrituras trazem a respeito da própria igreja, Uma coisa que eu nunca consigo entender é que, logicamente, tem a doutrina, tem os preceitos humanos, que acaba fazendo doutrinas humanas, que não é a sã doutrina, não são os mandamentos de Deus, não é o que Jesus Cristo falou que precisa ser feito, mas são seres humanos que criam doutrinas. Então, são essas doutrinas que fazem com que os seres humanos hoje, dentro da igreja, que se declaram crentes, cristãos, porque na verdade não é questão que é ser crente, você é cristão. Você é um seguidor de Jesus Cristo. Você pratica a palavra, você é testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo, por isso exatamente que você é um cristão. O apóstolo Paulo foi para todos aqueles locais e tudo. Aí tinha a igreja de Tiatira, Filadélfia. O nome das igrejas foram dadas porque elas eram regionais. O que é regionais? O nome de uma cidade, o nome de um local. Ela foi dada assim. E de lá pra cá, o que vem acontecendo? As pessoas vão colocando placas. Olha, não confio nisso daqui, não confio nisso daqui, eu vou pra essa outra igreja. Perfeito, irmão. Só que uma coisa que eu falo pra vocês é que não adianta dizer que uma igreja vai subir, a outra não vai subir. Não adianta você criticar a outra igreja. Não adianta.
São todos estão lendo a mesma Bíblia, todos estão vendo os mandamentos, todos estão conhecendo a Jesus Cristo. Tem todas as igrejas, muitos não conhecem a Cristo, muitos não são convertidos, eles são convencidos por seres humanos, mas não são convertidos em Cristo. E isso está em todas as placas das igrejas. Então, eu digo isso por experiência própria. Eu já estive na igreja e eu não conhecia, eu não tinha um relacionamento com Jesus Cristo como hoje eu tenho. E eu digo que eu tenho um relacionamento com Cristo porque eu renuncio à minha vida, eu renuncio muitas coisas por essa palavra. Então, meus queridos e amados irmãos, é uma forma diferente de você compreender o mundo com a forma com que Deus olha as coisas. Então você não vai ver na outra pessoa um inimigo. E se essa pessoa tentar fazer tudo contra você, você vai entregar para Deus, porque Ele é o único que pode julgar. Então, a gente vê pessoas batendo contra pastor, pessoas batendo contra pessoas da igreja, pessoas brigando entre as famílias, mas vocês não estão lendo a mesma Bíblia? Vocês não estão falando do mesmo Jesus Cristo? Então, aí fica uma reflexão para cada um de vocês. Porque as igrejas do Apocalipse, lá o Espírito fala às 7 igrejas, o Espírito Santo deixa lá a mensagem para as 7 igrejas. E lá tem as exortações, que são os puxões de orelha, o que pode condenar cada um. E lá também tem as bênçãos, a salvação para cada uma delas. Não está dizendo que todos os membros vão se perder. Não está dizendo que a outra, se acontecer o arrebatamento, ela inteira vai subir. Então, eu queria colocar aqui que a coisa mais importante, fundamental, que nós precisamos fazer hoje é nos submeter a toda a vontade de Deus, sabe? É fazer a vontade de Deus, que é fazer com que a noiva ande na direção de Cristo, porque Cristo está voltando. Então, Ele vai buscar a sua igreja. Isso está escrito. Então, fora isso, a gente precisa cumprir com o que nós prometemos. Se nós prometemos alguma coisa, nós precisamos cumprir, honrar com a palavra que nós falamos. Nós precisamos também emprestar e não cobrar juros, às vezes até perdoar a dívida, não entrar na justiça. Então, são coisas assim que são decisões e renúncias específicas, que você vai perder para ganhar com Deus. Você vai perder de forma humana para ganhar com Deus. E não aceitar suborno, né? Você não ser comprado por dinheiro, para mentir, para prejudicar alguém, né? Para se autopromover, para pisar em cima de alguém. Porque o suborno, ele sempre tem uma pessoa inocente que está sendo penalizada. Eu ainda faço a mesma pergunta de Isaías. Senhor, quem creu na nossa mensagem? Essa mesma mensagem é ter a fé em Cristo e obedecer a Cristo e viver Cristo. O momento que Paulo fala em suas cartas, vocês não estão preparados para essa conversa. Eu chego até vocês, eu precisava encontrar um grupo de pessoas que estavam mais cheias do Espírito Santo, que estavam mais em momento de renúncia, em momento de entrega, em jejum e oração. E ele chega nessa igreja, ele não encontra isso, ele encontra criancinhas na fé. Prosperará todos aqueles que praticarem a palavra do Senhor. Amém? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que vive. Amém.